Glória a Deus. Nós estamos. Tem gente acordada aí dando amém, né? É isso mesmo. Esse é um dia. Quando chega esse período, as igrejas falam muito sobre a questão do carnaval, né? Da questão do mundo, o diabo tal. Mas esse não é um período perigoso para a igreja, tá? Esse não é um período perigoso em que Satanás vai agir. Ele só apenas mostra por que ele veio destruindo famílias, certo? O período perigoso é aquele que a gente não está vendo as ações descaradas dele, porque fica tudo ok. Mas todo carnaval, muita gente fica preocupada, e agora? E as pessoas, se não tiver acampamento, o que vai acontecer com os jovens? Eu digo, olha, se você tem Cristo na sua vida, pode ter o que tiver, pode ter chamariz que tiver, pode ter arapuca que tiver, pode ter qualquer coisa, você não vai ser tomado por isso não. Porque eu já ouvi nessa minha jornada muito tipo de coisa. Por exemplo, tem gente que critica a igreja que fecha no domingo à noite. Eu não falo de igreja que fecha no culto de domingo, porque isso não compete a mim a falar. Cada um sabe como é que ela está diante do Senhor e o seu trabalho. Eu não tenho aqui de estar dizendo, não, está errado, está certo, tá entendendo? A gente tem um propósito aqui, desde quando a gente começou, já começamos aqui nesse período de domingo com 4, 5 pessoas, mas a gente estava aqui, certo? Às vezes eu estava acampado, hoje eu não tenho mais esse pique para acampamento não, né? Não é porque eu fiquei na fase já indo para o lado do idoso, não é porque a gente vai cansando, né? Mas já fui para acampamento e vim para cá, depois deixava o acampamento, vinha, depois voltava, o grupo pequeno, porque no meu coração aqui a gente tem que estar aberto aqui. Eu não falo de outra igreja, eu não tenho a obrigação de estar emitindo qualquer espécie de informação, ou conceito, ou análise da vida daqueles que são chamados pelo Senhor para as suas obras. Meu conceito é aqui com o Senhor, amém? Mas o carnaval está aí, as coisas têm que piorar, gente. Se não piorar, o inimigo não tem graça para ele, né? Certo? E a profecia não se cumpre. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, e a gente conhece a palavra de Deus, e ela está em nós, vai vendo as coisas e vai ficando tranquilo. A gente não fica conformado com crianças sendo molestadas, destruídas, né? Com velhos sendo atacados com a injustiça. Claro que isso não nos conforma nunca, porque também não conforma a Deus. Deus não aceita, está entendendo? Deus, Ele não aceita a injustiça. Então a injustiça também nós não aceitamos. Isso não quer dizer que a gente vai pegar uma espada e sair cortando a cabeça dos outros, achando porque eles estão errados, né? Compete a nós oração e vida com Cristo, né? E nós estamos falando a respeito do ministério do Espírito Santo. Está com umas 2 semanas que já começamos e vamos entrar semanas adentro falando do ministério do Espírito Santo, porque muitas vezes nós não conhecemos e a gente está indo de forma bem inicial tratando desse assunto com um pequeno detalhe, é que é mais leitura bíblica do que qualquer outra coisa, porque o ministério do Espírito Santo, ele está na palavra de Deus, certo? Ele está ali presente, o Espírito de Deus está agindo. Hoje nós vamos comentar alguns textos da palavra de Deus que fala a respeito do ministério do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Olha só, né? E muita gente tem aí as suas dificuldades de entender isso, né? Inclusive o texto de Isaías, que nós lemos iniciando o culto ao Senhor, de Isaías 61, né? Aquele diz que o Espírito do Senhor, né? Do soberano Senhor está sobre mim, é exatamente a profecia sobre o Espírito de Deus ungindo Jesus Cristo, tá? É o Espírito ungindo Jesus. E Lucas, capítulo 1, verso 35, nós vamos encontrar que
Jesus, ele vem porque ele é concebido pelo Espírito Santo. Olha, quem vai fazer Jesus nascer aqui na terra é o Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus diz em Lucas 1:35: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O anjo anunciando a Maria o nascimento de Jesus Cristo, tá? E aí diz que o Espírito Santo viria sobre ela, tá? E o poder do Altíssimo, então, ia cobrir Maria, né? E aí seria gerado Jesus Cristo. Porque Jesus não foi gerado pela união entre um homem e uma mulher. Foi gerado exclusivamente pela obra do Espírito Santo em Maria. Então aqui o Espírito Santo ele está gerando Jesus em Maria. E Mateus 1:18-20, também nós vamos entender a respeito disso, que diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Mateus, ele vai trazer para nós esta revelação, este conhecimento de que quando Maria foi desposada por José, José não a conheceu, ou seja, não houve a formação real do casamento, tá? Que o casamento se dá com a relação conjugal, a relação sexual, né? Certo? Mas ele diz assim, que antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder extraordinário, tá? Ele tem o poder de gerar, de fazer existir, trazer a existência. E como nós falamos desde o primeiro momento, quando estamos falando a respeito do ministério do Espírito Santo, lá em Gênesis 1:2, fala a respeito de que ele estava se movendo sobre a face das águas nesta terra, gerando, trazendo vida, fazendo com que a existência de vida viesse através da ação dele. Esse mesmo Espírito que a gente fala, Espírito Santo, ele está presente hoje. As pessoas têm dificuldade de entender por quê? Porque você não vê, não sente o seu cheiro e nem consegue tocá-lo assim, tá? Mas ele é real e ele está presente. Tanto é que o mesmo nome que é dado para ele é dado por vento. Às vezes tem uma brisa que você não está nem sentindo, mas ela está correndo e passando, trazendo refrigério a você. E às vezes também tem uma ventania que vem e essa ventania, ela traz vida, né? Como gerar as turbinas dos cataventos, que o irmão está trabalhando aí numa coisa parecida lá, né? Lá no PECEM. Então note que é o vento ali uma simbologia do Espírito Santo, né? E aqui fala a respeito de Jesus sendo gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo você vai ver na Bíblia toda que ele não é o foco de adoração. Porque o foco de adoração, o foco de atenção é Jesus Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus Cristo, tá? Até Deus aponta para Jesus Cristo, porque diz lá em Filipenses 2, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima. Deus exaltou Jesus Cristo. Por que ele exaltou Jesus Cristo? Porque foi Jesus Cristo quem se humilhou à forma de ser humano e se humilhou ainda sendo
um dos mais simples dos seres humanos e humilhou ainda mais aí uma morte entre ladrões, ser considerado malfeitor e ainda aquela situação toda sendo ele, sem pecado, filho de Deus, né? E Jesus, então, diz a palavra de Deus que Jesus também foi ungido pelo Espírito, não é? Mateus 3,16 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então Jesus vê o Espírito vindo sobre ele, né? E Lucas 4,18 vai dizer para nós o seguinte: o Espírito do Senhor é o texto de Isaías 61, né? Que nós lemos. Diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos e para libertar os oprimidos. Então, Jesus Cristo, Ele vem e aqui, olha, nesse pacote de ações, de funções, de realizações do Espírito Santo, aliás, de Jesus Cristo, essas realizações se deu pela unção do Espírito Santo nele. E tem mais, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós temos uma autoridade de entender que não somos mais oprimidos. Se uma pessoa que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida está em opressão, é porque ela está dando lugar a outras criaturas espirituais que não a Deus e a Jesus na sua vida. Por isso, quando a gente encontra crentes oprimidos, é porque ele deixou Jesus Cristo. Ele esqueceu de Jesus Cristo e está com a sua visão em outras coisas e na sua própria carne, porque quem confia no seu próprio braço é um derrotado, certo? Mas ele traz todas essas situações aqui de proclamar liberdade aos presos, tá? Recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos. E Atos 10:38 diz para nós como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, tá? E poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aqui em Atos, Lucas está se revelando a respeito de que, sobre o que Jesus, o testemunho de Jesus, as ações de Jesus Cristo, tá? E como as operações de Jesus Cristo vinham. E eu digo para os irmãos, a mesma operação que estava em Jesus Cristo, ela está na igreja, através dos irmãos, mas eu não estou vendo nada através de mim, então tem alguma coisa errada comigo, porque o Espírito Santo é o mesmo, ele ungiu Jesus Cristo e ele foi derramado sobre a igreja no dia do Pentecoste. Então, se eu não estou sendo um instrumento de mudança de trevas para a luz, porque na verdade não sou chamado para ser um curandeiro, apesar de orar e a pessoa ser curada, correto, não tem nenhum problema, está certo, mas não é uma missão de você ter um chamado para que as pessoas achem que você trabalha para curar as pessoas, não. Toda e qualquer manifestação sobrenatural de Deus que vem sobre os filhos de Deus é para que as trevas recuem e a luz chegue. É para essa finalidade. Não é para chamar atenção, não é para endeusar, não é para elevar a moral de igrejas, não é para elevar a moral de pregadores,
mas é para que você, na humildade, na dependência, seja instrumento nas mãos de Deus para tirar trevas e ali trazer luz, certo? É para essa razão, viu? Por isso, ele falou a respeito desse poder sobre Jesus Cristo, né? E diz também que Jesus, quando ele foi batizado, né, logo após Mateus 4:1, diz então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduzia os passos de Jesus Cristo era o Espírito Santo. Agora, ele conduz também os nossos passos. E eu estava pensando uma coisa hoje, e eu já pedi perdão até ao Senhor, porque quando a gente fez essa cobertura aqui, desde que a gente fez, a gente está tentando tirar essas goteiras. Mas estamos tentando tirar, e eu nunca orei para ele, Senhor, dá uma direção, como é que a gente pode fazer. Eu sempre quis resolver consultando as pessoas que também podem ajudar, né? Mas o primeiro era ter buscado a Deus, né? Porque às vezes a gente quer resolver as nossas coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, mas a gente quer resolver consultando aquilo que pode ser um expert, né? Que tem, a gente chama de expertise, um conhecimento profundo, e a gente vai atrás, mas a gente esquece que primeiro a gente tem que buscar o Senhor. E não é que eu estava esquecendo de buscar, eu devia ter buscado ele, a gente já tinha resolvido isso antes, ele teria dado uma luz. Mas agora eu vou buscar e eu creio que ele vai nos abençoar para o próximo inverno. Então, Jesus foi levado. Assim também nós somos levados, viu? A gente não é levado pelo Espírito Santo para onde a gente quer. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma irmã dizendo assim, eu tenho um chamado missionário. Eu digo, opa, que coisa boa. Aí, meu chamado missionário é para o Canadá. Eu digo, é para o Canadá? Eu disse, e o interior do Ceará, ou a África, ou a Ásia, lá nas confusões lá. Tem esse chamado? Não, eu tenho chamado para o Canadá. Porque ela queria estar num lugar de conforto. Porque era um país que não tem essas dificuldades de preconceito, de barreira financeiro, né? A pessoa, qualquer um que chega lá no instante arranja um emprego, fica bem. Eu disse, e por que tu não vai para... Então, o Espírito Santo, quando nos leva, ele não leva para onde a gente quer ir. Ele leva para onde a gente tem que ir. Aí você, não, só vou se eu gostar. Então tira o cavalinho da chuva, que ela chegou. E diz que ele foi revestido e foi também autorizado pelo Espírito, Jesus Cristo. Mateus 18, 28 diz assim, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que ele devia 10... Não, esse texto aqui está errado. E eu estou sem o texto certo. Mas vamos... Ele foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, tá? Porque ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso Senhor. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. João 3,34 também diz, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Deus não derrama o seu Espírito Santo um pouquinho. Ele dá sem limites, sem medidas, para que a gente possa ter, tá? Tem muitos grupos que se reúnem
em nome da Bíblia, mas não depende do Espírito Santo, busca sua intelectualidade. Busca o seu conhecimento, não que o conhecimento é errado, mas, em primeiro lugar, está o que o Espírito Santo fala a respeito daquilo. Em primeiro lugar está a nossa disposição de estar na dependência do Espírito Santo. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, seja ele dentro da igreja, seja ele um trabalho profissional, nós temos dito: Senhor, estou na dependência do Teu Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode te auxiliar a você ser um profissional melhor. Mas também ele vai te auxiliar a ser um servo de Deus mais eficiente. Que ao invés de espalhar, vai juntar, né? Porque tem algumas pessoas, eu não sei se vocês já notaram, mas tem algumas pessoas que espalham mais do que junta. Aliás, não junta, só espalha. Tá? Com as suas atitudes, com a sua vida, com o seu palavreado. E isso é um perigo, né? Certo? Mas aqui fala que Deus dá o Espírito sem limitações. Lucas 10, 21 fala do regozijo de Jesus no Espírito. Tá? Diz assim: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Deus não está procurando quem sabe de tudo. Deus está atrás de quem quer ser instruído, né? Mas no texto está falando de que Jesus se alegra no Espírito. Jesus se alegrou, se exultou no Espírito quando viu a obra dele sendo manifesta na terra. Então, o mesmo Espírito faz exultar Jesus quando nós estamos sendo instrumento nas mãos do Senhor. Hebreus 9, 14 diz que Jesus foi oferecido através do Espírito. Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então está falando que Jesus, ele foi oferecido e foi pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para aquele momento da cruz. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus Cristo. Foi ele quem sustentou Jesus Cristo em toda aquela jornada de acusações, de humilhações, tá? De sofrimento, de dores. O Espírito Santo sustentou Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito Santo, se está dentro de nós, ele nos sustentará diante das dificuldades. Às vezes nós encontramos alguém que diz que está passando um sufoco, um deserto, uma tribulação, e diz que está a ponto de desistir. Quando a gente está abrindo a boca para dizer isso, é porque nós não estamos tendo o entendimento de que o Espírito Santo está dentro de nós, e que quando o Espírito Santo está dentro de nós, seja a dificuldade que for, nós vamos passar sem murmuração, sem reclamação, sabendo que o Senhor nosso Deus é quem nos conduz. Foi Ele que conduziu Jesus Cristo. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus Cristo até o Calvário, é o mesmo Espírito que nos conduz a passar nos momentos difíceis. Mas tem gente que diz: já estou para desistir. Então não tem a presença de Deus, está precisando de ter mais esse contato com o Espírito Santo. A gente precisa rever muitas coisas. A gente aprende muito de religião e pouco da Trindade. A gente aprende muito de preceitos, tá? De leis, mas não aprende tanto do que consiste estar na presença do Senhor e saber que a gente vai caminhar essa vida toda agradando a Ele, né?
E se tem dificuldade, né? Tem uma música que diz que vai dando glória a Deus, né? Eu não sou bom de letra, mas vai chorando, vai dando glória a Deus, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E também nós vamos perceber que Jesus ordenou aos discípulos através do Espírito Santo. E note que já foi depois da ressurreição. Porque diz assim, olha, Atos 1, 2. Até o dia em que foi levado ao céu, ou seja, já tinha ressuscitado dos mortos, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, gente. Essa ligação Pai, Filho e Espírito Santo é tremenda. Cada um tem algo especial para nos oferecer, um suporte extraordinário, mas está em unidade, está em perfeição, né? Mas aqui diz que ele deu instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então esse é o Jesus Cristo. E aí daí ele subiu e deixou a igreja aqui. E nós precisamos entender que sucedeu-se a Atos 1, o que vem em Atos 2, que vai ficar para um novo momento. Nós iremos falar sobre igreja e sobre o atual ministério do Espírito Santo, que não vai diferenciar do que o Espírito Santo ele realizou na vida de Jesus Cristo, desde o nascimento em Maria, até a subida dele aos céus, como está em Atos 1, que de Atos 1 ele sobe. Assim, o Espírito Santo, ele está gerando, ele está procurando as pessoas, ele está agindo, tá? E quando a pessoa nasce, nós lemos na história de Nicodemos, né? Que ela nasce da água e do Espírito Santo. A água é a palavra. A água que é o simbolismo da palavra de Deus. Ninguém nasce sem a presença do Espírito Santo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente nasce do Espírito Santo. Nós somos batizados através do Espírito Santo. Ele conduz ao batismo. E ele nos leva aos momentos de ensino e de conhecimento. É a mesma coisa, nós vamos percebendo. A mesma ação do Espírito Santo em Cristo é a mesma ação hoje. Agora, nós fomos atacados de uma maneira destruidora no decorrer do tempo, quando Paulo ele diz assim, olha, quando eu sair, lobos entrarão. Tá? E quando ele fala de lobos entrando, não é dizendo que são homens com espadas, com punhal, não. Ele está falando de pessoas que vêm com doutrinas que desfocam da palavra de Deus e criam coisas paralelas, e sedimentam a fé das pessoas não no fundamento principal, que é Jesus Cristo, não no único fundamento, aliás, que é Cristo, e vai levando as pessoas a terem outros fundamentos, a terem outras coisas. E aí a gente perde a direção da cruz, a direção do céu, e a gente perde a comunhão do Espírito Santo. Mas Jesus Cristo esteve todo o tempo aí presente, tá? E nós precisamos dizer, Senhor, assim como Tu enviaste o Teu Espírito Santo para Jesus e fez todo esse trabalho nele, faz em mim também. E deixa o Espírito Santo conduzir tua vida. Deixa Ele conduzir você. Porque a gente vai tirar esse foco de terra, de mundo. João já nos advertiu que disse que o mundo nos odeia. Como é que a gente quer melhorar o mundo? Quer que o mundo fique bom. Mas Jesus Cristo, antes de João, disse que o mundo está posto,
o mundo jaz no maligno, em Satanás. Quem tem domínio e controle sobre este sistema de mundo é Satanás. Nós temos que desfazer as obras do diabo para tirar pessoas que estão no domínio dele para o reino da luz, que é do Filho do seu amor, né? De Jesus Cristo. Então, essa é a nossa missão. E que a gente diga: Senhor, eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. E antes de decidir alguma coisa, converse com Ele. Tem pessoas que chegam: eu quero sair do emprego. Eu digo: já orou? Porque tem gente que está atrás de emprego, né? Mas tem gente que chega para mim dizendo que quer sair do emprego. Eu digo: já orou? Tenha paciência, conversa primeiro com Deus. Às vezes, nós somos movidos por emoções, e isso é o perigo. Temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Mas quanto mais a gente ora, mais busca a Deus, menos a emoção nos movimenta, menos ela decide por nós. Aí quem decide é o Espírito Santo, né? Então, em tudo, tem que ser em primeiro lugar buscado ao Senhor. Por isso que eu falei a respeito aqui da questão das goteiras aqui. Porque eu nunca orei ao Senhor. Acredita nisso? Mas a gente precisa aprender a deixar Deus conduzir todas as coisas. É assim que a gente vai caminhar, sem revolta, sem decepções, não se preocupando com quem faz isso ou aquilo, não se preocupando com o irmão que caiu. Quando o irmão cai, a gente tem que orar por ele e dizer: Senhor, tem misericórdia desse teu filho, né? Não dizer: olha aí, eu sabia que essa coisa ruim ia aprontar, né? Tem gente que diz, acha é bom, né? Tomara que morra logo. Aí você se colocou no lugar de Satanás. E aí, se você se coloca no lugar de Satanás, não tem parte no ministério de Deus. As coisas são complexas porque a gente complica. Mas se a gente for para a palavra de Deus, nós mudaremos. Amém?